morrem. Nós veremos agora as bases evangélicas e psicológicas da psicoterapia espiritual, que é o esclarecimento de desencarnados. Vamos estudar alguns textos do Evangelho de Jesus dentro dessa ótica que estamos trabalhando. Estudemos as bases evangélicas e psicológicas para o acolhimento dos espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas. Comecemos com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, Mateus 11, 28 a 30, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A essência do atendimento realizado nas reuniões mediúnicas é proporcionar alívio àqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados e que são trazidos pelos espíritos benfeitores à comunicação, onde esperam encontrar Jesus redivivo, mesmo que estejam temporariamente agindo contrariamente ao projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Então, qual é o cenário da reunião mediúnica? Como nós vimos, nós vamos atender espíritos de dois tipos: os sofredores e os que, além de sofredores, causam sofrimento. Qualquer que seja a condição do espírito, ele está em aflição, ele está sobrecarregado de trevas, mesmo aqueles empedernidos no mal, mesmo esses que estão sendo exilados no planeta, porque não têm condições mais de permanecer aqui, estão muito aflitos e sobrecarregados com milênios, às vezes, de sombra, milênios de dor e de causar dor no seu semelhante. Muitas pessoas veem o exílio planetário como se fosse uma punição divina. Nosso espírito está sendo punido, sendo levado para um planeta inferior. Na verdade, é uma grande bênção, porque é o alívio que terão de séculos e séculos de sombra interna e externa, de fazer o mal, e não há como alguém sentir-se verdadeiramente bem fazendo o mal. Aqueles que não fazem o mal diretamente, mas fizeram a si mesmo, ou fizeram o mal passivo, como nós falamos, e que estão na dimensão espiritual sofrendo as consequências disso, esses muitas vezes são trazidos à reunião mediúnica, não para serem exilados, mas para serem atendidos nas suas dores e serem preparados para uma futura reencarnação ainda no planeta. Então é esse cenário que nós temos dentro da reunião mediúnica. Nós somos os servos que estaremos, em nome de Jesus, juntamente com os espíritos superiores que realmente representam Jesus. Nós apenas servimos aos espíritos superiores e servimos a Jesus para proporcionar alívio dentro daquilo que foi planejado especificamente para aquele espírito. Cada atendimento, depois Lacordaire vai falar bastante sobre isso, que tem uma experiência muito grande nessa área. Cada atendimento é único e cada necessidade do espírito comunicante vai ser única. Quem sabe dessa necessidade são sempre os espíritos superiores, que são os organizadores da reunião mediúnica. Nós somos servidores. Nós vamos ver isso muito claramente na parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Nós somos convidados a sermos os servidores de Jesus, que de uma forma muito simples,
de uma forma muito humilde, é assim que deve ser, né? Nós jamais nos ufanarmos de que nós é que estamos aliviando. Na verdade, nós somos os servidores que vão colocar as sandálias do conforto para aquele espírito comunicante, que vamos colocar o anel na sua mão, mas nós não somos o dono do anel, nós não somos o dono da sandália. Daqui a pouco a gente vai entender esses símbolos na parábola dos 2 filhos. Nós não somos os donos dos meios pelos quais eles são atendidos. Nós somos apenas os servos que trazem os recursos. Quando nós nos colocamos nessa condição, o que acontece? O nosso coração se une aos benfeitores espirituais, aos espíritos superiores que comandam a reunião, se une a Jesus, e aí sim nós somos instrumentos para trazer esse alívio àquele que está aflito e sobrecarregado, da forma como nós pudermos. Não se exige de nós sejamos médiuns, psicofônicos ou esclarecedores, que nós demos além do que podemos. O que a nossa consciência nos pede, que nós sejamos servidores fiéis para proporcionar esse alívio, nunca para resolver o problema do espírito, porque não é esse o objetivo, nem deve ser nosso, nem é dos espíritos superiores, mas de atendê-lo, aliviá-lo, para que ele próprio possa tomar as decisões que vai realizar a partir daí. Daqui a pouco o Afro vai falar sobre as etapas do atendimento, e aí nós vamos entender bem esse processo todo. Sabemos pela literatura mediúnica séria que essas atividades mediúnicas também acontecem na dimensão espiritual, muitas vezes sem nenhum médium encarnado, apenas desencarnados, e que muitas vezes também acontece com médiuns encarnados desdobrados do corpo. Isso seria mais fácil para os benfeitores e não a realização da reunião mediúnica com os encarnados. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, ele diz que sim, que seria muito mais fácil para os espíritos superiores atenderem ao sofrimento dos irmãos desencarnados sem nenhum médium, diretamente, porque eles teriam mais habilidade para lidar com todas as questões, mais facilidade. É claro que muitas vezes há uma necessidade do fluido animalizado, como nós vamos ver nos recursos e técnicas para o atendimento. Mas esses casos são em menor quantidade. Se nós formos no livro A Libertação de André Luiz e estudarmos o livro de ponta a ponta, o atendimento do Gregório, que era o soberano das trevas à época, aconteceu sem a participação de nenhum médium encarnado. Havia um médium desencarnado, que foi médium quando estava e que doava os fluidos para que os espíritos pudessem se fazer visíveis àqueles que não os viam. Como o caso da Matilde no atendimento ao seu filho espiritual, o Gregório, que era o soberano das trevas à época, que foi substituído pelo Lang depois. Então, por que existe então a reunião mediúnica? Dr. Bezerra de Menezes, no Dramas da Obsessão, ele diz que é para que nós possamos, por nossa vez, exercitar essa função caritativa de servidores, mas principalmente para que nós vejamos a realidade de um outro ângulo. Porque cada espírito que se comunica numa reunião mediúnica, sem exceção,
é um espírito que vem e traz uma carta para nós. Hoje é um e-mail, né? E ele vem e traz, olha, trouxe esse e-mail para você. Haja de forma diferente do que eu agi. Se você não quiser estar nessa mesma posição amanhã, realize o bem no limite das suas forças. Porque nós temos atendido na nossa reunião mediúnica da Federação muitos espíritas, muitas pessoas que passaram pelas reuniões mediúnicas, muitas pessoas até que esclareciam. Já tivemos uma esclarecedora que se comunicou 2 anos depois da sua morte no corpo, sem saber que tinha morrido, que esclarecia os espíritos em reuniões mediúnicas. Comunicou-se há alguns anos no nosso grupo mediúnico. Então, cada espírito que vem e oferece a sua história, porque quando ele vem, claro que ele não vem com esse objetivo, ele vem com o objetivo de ser atendido nas suas aflições. Mas é como se ele dissesse para nós: olha o que eu fiz da minha vida, não faça o mesmo com a sua. E é esse o principal objetivo da reunião mediúnica. Isso o Dr. Bezerra coloca no livro Dramas da Obsessão. E se nós refletirmos bem, é exatamente esse o grande objetivo. Para que nós possamos ter uma morte e desencarnação em doçura e não em amargura. Porque nós podemos aprender sempre com o erro dos outros. Uma das coisas mais cruéis que nós fazemos conosco é não aprender com o erro dos outros. Enquanto eu não passar pela experiência, eu não sossego. Mas experiência que gera sofrimento, para quê? Ainda mais essa depois da morte do corpo. Que a única coisa que você poderá ter é um alívio numa reunião mediúnica, ou mesmo fora dela, e não algo que você possa construir com você mesmo. Então, cada espírito comunicante, seja sofredor, seja causador de sofrimento, é alguém que é uma carta viva para nós, que vem e nos oferece a sua vida como fonte de experiência para nós. O sensual, por exemplo, é aquele que coloca para nós: olha como eu vivi uma vida puramente para o corpo e não para o espírito. Você poderá estar no meu lugar amanhã. Isso é válido para o suicida, para o alcoólatra, para o sexólatra, para todos aqueles que viveram para o corpo como se fossem espíritos, fossem apenas corpos pensantes. E muita gente, mas isso daí não acontece com gente espírita. Seria bom se não acontecesse, seria muito bom, porque há muito espírita materialista ainda convivendo, inclusive fazendo atividades várias, inclusive o esclarecimento. Nós acabamos de falar, não vamos citar detalhes do caso, mas houve esse caso dessa companheira, que era esclarecedora, era expositora espírita, atendia no atendimento fraterno, era uma das trabalhadoras efetivas do movimento espírita aqui de Mato Grosso. Não era de fora, não. Era aqui de Mato Grosso, não daqui de Cuiabá, do interior do estado. Mas que foi atendida 2 anos depois, completamente desconhecendo a sua condição de espírito desencarnado. Então, para isso que serve a reunião, para que nós possamos viver como espíritos imortais e não precisarmos de vir em reuniões mediúnicas. Os trabalhadores das reuniões mediúnicas, especialmente os psicoterapeutas espirituais e os médiuns, têm como compromisso principal proporcionar alívio em nome de Jesus a todos eles.
Então nós seremos os servos que vão auxiliar os fiéis representantes de Jesus na terra, que são os espíritos superiores. Não há reunião mediúnica que não conte com um espírito superior coordenando essa reunião. E quanto mais séria for a reunião, mais espíritos superiores nós teremos coordenando as nossas reuniões. Para que possam realizar esse objetivo, deve estar em sintonia com os benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus na coordenação da reunião. Claro que não são apenas espíritos superiores que trabalham na reunião. Existem trabalhos para espíritos de várias categorias, desde o espírito benevolente até os espíritos superiores, que trabalham em nome de Jesus, diretamente vinculados a Jesus, sob as ordens dele. Mas todo espírito que quer fazer o bem pode trabalhar e forma uma equipe muito grande de servidores também desses espíritos superiores quando desencarnados. Essa sintonia somente será possível a partir do exercício de duas virtudes cristãs fundamentais: o amor cristão, Jesus expresso no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. E a compaixão cristã: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7, 12. Então nós somos convidados a entrarmos em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade nos convida a amar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos é fruto do amor às leis divinas em nossas consciências. Quando nós nos abrimos a esse amor, nós entramos dentro do movimento de justiça, porque é buscar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus dentro de nós, pela prática do amor, dentro do movimento justo de conexão com as leis divinas, para a partir daí amar o próximo, dentro da dimensão caridade da lei maior, nesse ato de compaixão cristã, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, se nós estivéssemos na condição como essa irmã, que foi uma companheira de trabalho, que convivemos juntos no movimento espírita, muitos anos. Se tivermos na condição dela, 2 anos depois, ainda hebetada, sem saber que havia desencarnado, o que gostaríamos que alguém fizesse por nós? Gostaríamos de ser ignorados ou gostaríamos de ser atendido em nossas dores, para que pelo menos aliviasse e pudéssemos ali ter um pouco de lucidez para novos rumos em nossas vidas? Com certeza nós gostaríamos de ser atendidos com muito amor e carinho, e é isso que somos convidados a fazer, com base no amor e na compaixão cristãs. Para que possam realizar com eficiência e eficácia esse alívio, é fundamental que os psicoterapeutas espirituais perguntem-se, e não apenas os psicoterapeutas, mas os médios, porque o médio é o primeiro socorrista do espírito, ele é o enfermeiro que vai estar ali para socorrer. Pergunte-se: se eu estivesse aflito, carregando dores as mais diversas, como gostaria de ser recebido e atendido em uma reunião mediúnica? Gostaria de ser recebido friamente, com discursos tentando me vencer ou convencer? Ou gostaria de ser acolhido por alguém que quer conviver por alguns momentos comigo, com o objetivo de me auxiliar? O que eu gostaria? Com certeza nós não gostaríamos de ser recebido com discursos para nos vencer. Olha, você já morreu, olha, você era um trabalhador, ainda está aí desse jeito, como que pode? Já vimos uma vez um esclarecedor falando para o espírito: você quer dar uma de bacana para cima de mim?
ouvimos com esse ouvido aqui. Os dois, o do corpo e do perispírito. Você fica assim, você acha que é inimaginável alguém fazer isso dentro do centro espírita, mas tem muita gente que recebe os espíritos tentando vencê-los ou convencê-los, e não para conviver afetivamente naqueles momentos para proporcionar alívio ao irmão sofredor. Com toda certeza, nós, se tivéssemos na condição de sermos atendidos, gostaríamos de ser acolhidos e não desafiados, porque o objetivo é colocar bálsamo na ferida e não fel na ferida. E muitas vezes, se a pessoa estiver nesse movimento de vencer ou convencer, ele vai colocar fel na ferida do espírito. As respostas a essas perguntas, com certeza, vão nos remeter à reflexão sobre as virtudes cristãs referidas anteriormente, para podermos exercitá-las com o nosso próximo, como gostaríamos que fossem exercitadas conosco. Portanto, somos convidados a proporcionar alívio às dores dos nossos semelhantes, em nome de Jesus, da mesma forma que gostaríamos que alguém fizesse o mesmo conosco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Neste versículo, Jesus deixa claro que ele não veio apenas para proporcionar alívio, mas como mestre que é, veio para que aprendamos com ele. É o que ele nos convida neste versículo, que encontremos o repouso para as nossas almas a partir do aprendizado. Nesse ponto, o psicoterapeuta espiritual é convidado a compreender que cada espírito que se comunica é único. O seu dever é o de se colocar como instrumento de Jesus para o acolhimento. Para tanto, é necessário que ele busque perceber como se formula o sofrimento de quem se comunica, como está a raiz psicológica do espírito, em que se baseia a sua dor, a sua revolta, o seu sofrimento. Então vejamos que não é um processo piegas, vou abraçar o espírito, vou isso, vou aquilo. É necessário mergulhar no fundo da sua dor, porque nós somos aqueles que somos convidados a trabalhar em nome de Jesus. Jesus é o nosso mestre, nós somos aprendizes dele. E o psicoterapeuta espiritual é um aprendiz de Jesus em sintonia com os espíritos superiores que estão em sintonia plena com Jesus. Quando o Afro colocar os passos, daqui a pouco, depois do intervalo, os passos do trabalho do diálogo terapêutico, ele vai entrar em detalhes disso. Mas o psicoterapeuta espiritual, ele vai estar atento a toda a necessidade do espírito para conduzir o espírito não a simplesmente um processo de alívio das suas dores, mas para conduzir o espírito a uma mudança de atitudes. Se não houver essa condução para a mudança de atitudes, o que vai acontecer? O espírito minora as dores, não muda de atitude, e daqui a pouco ele estará com as mesmas dores. É a mesma coisa que a gente faz no atendimento fraterno. No atendimento fraterno, nós acolhemos as pessoas, suavizamos as dores delas pelo diálogo e estabelecemos parâmetros, diretrizes, como opção para a pessoa seguir, para que ela possa, se quiser, fazer um trabalho de conexão na vertical da vida, com consigo mesmo e com Deus. É a mesma coisa com os desencarnados. Então,
o grande objetivo da vida não é o alívio, é o repouso. E esse repouso vai acontecer pela condução que tanto o médium que está atendendo como o primeiro enfermeiro, quanto o esclarecedor, o psicoterapeuta espiritual, nesse processo condutor. Então vejamos que é muito mais amplo, por isso é um processo psicoterapêutico. É necessário mergulhar na forma como o espírito se conduz diante da vida, a forma como ele está naquele momento específico vivenciando a sua vida de espírito desencarnado. Colocando o amor como baliza essencial do diálogo terapêutico, o psicoterapeuta espiritual saberá esclarecer aliviando, e depois do alívio, o esclarecimento consolará, e depois do consolo, o esclarecimento levará o espírito à busca de si mesmo, ou seja, da paz duradoura do descanso para a alma. Então vejamos que temos aqui 4 etapas, que depois o Afro vai delinear cada etapa dessa, como realizar o diálogo terapêutico. Então o primeiro momento é de acolhimento do espírito. Depois, o momento de esclarecer aliviando. Depois do alívio, o esclarecimento consolando o espírito. Depois do consolo, o esclarecimento deve levar o espírito a uma busca dessa conexão na vertical da vida. O espírito sofredor, ele vai passar por essas etapas todas e será conduzido pelos benfeitores espirituais a novas reflexões. O espírito causador de sofrimento nem sempre estará nessa condição de passar por todas as etapas, porque muitas vezes ele é trazido para a reunião mediúnica apenas para um choque anímico e posterior encaminhamento pelos benfeitores espirituais, para o exílio, para reencarnações expiatórias muito sérias ainda na Terra, de acordo com a necessidade. O importante é saber que existem essas 4 etapas e que elas vão, de acordo com cada caso, ser trabalhada pelo psicoterapeuta espiritual. Nós não estamos aqui colocando uma caixinha que todo espírito deverá caber nessa caixinha. Importante vermos assim essas etapas todas, e cada caso nós vamos atender conforme aquele caso. O importante é saber que sempre, mesmo para o espírito empedernido do mal, que se coloca como inimigo de Jesus, do projeto iluminativo de Jesus, como nós falamos, mesmo para esses, a atividade que eles participam é um alívio nesse estado trevoso que estão momentaneamente se colocando.